Olá! Nesta apresentação vamos falar de uma das transformações lineares geométricas no plano, o cisalhamento. Em que consiste o cisalhamento? A transformação linear de cisalhamento ela tem o efeito de cisalhar, que entre aspas seria deformar um vetor. Há dois tipos de cisalhamentos no plano, o cisalhamento horizontal e o cisalhamento vertical. E aqui nós estamos aplicando a transformação de cisalhamento sobre o vetor V, que tem como coordenadas x1 e x2. O cisalhamento horizontal ele é aplicado sobre a primeira componente do vetor V, enquanto a sua segunda componente permanece inalterada. Já o cisalhamento vertical ele age sobre a segunda componente do vetor, deixando a primeira componente inalterada. O parâmetro m é chamado de fator de cisalhamento. Ele controla o quanto e o sentido da transformação de cisalhamento. O quanto seria o módulo de m e o sentido seria o sinal de m. De início, nós vamos ver alguns exemplos de cisalhamento horizontal para compreender melhor no que consiste essa transformação e os efeitos de variar o parâmetro m na transformação associada. No nosso exemplo, V será o vetor 1, 1. Aqui nós temos a representação gráfica do vetor V, onde o vetor V está aqui em amarelo. E assim como na transformação de escalonamento, nós vamos usar as retas paralelas em azul e vermelho, apenas para melhor observar os efeitos das transformações realizadas. Se considerarmos fator de escala m igual a 0,5, teremos a seguinte transformação de cisalhamento horizontal. No caso, o vetor transformado está aqui como C de V em verde. O vetor C de V agora tem como componentes 1,5 e 1. Perceba que as retas paralelas, quando se cruzam, não formam mais quadrados. Agora elas formam paralelogramos. Fazendo a conta da transformação C de V, temos 1 mais meio vezes 1, e a segunda coordenada ela permanece inalterada. Ou seja, o vetor resultante é 1,5, 1, como nós podemos já observar geometricamente. Variando o parâmetro m para 1, percebemos que o efeito dessa transformação ele é intensificado. No caso, agora, C de V é dado pelo vetor 2, 1. E aqui abaixo nós podemos ver os cálculos realizados, seria 1 mais 1 vezes 1, 1, resultando em 2, 1. Agora, vamos ver um caso em que m assume um valor negativo. O efeito acaba sendo análogo ao primeiro, onde nós tínhamos m igual a 0,5. Só que desta vez a transformação ela é no sentido contrário, ou seja, no sentido menos x1 para a esquerda. A conta associada à transformação C de V para esse valor de m seria 1 menos 0,5 vezes 1, 1, resultando no vetor 0,5, 1. Bom, eu acho que vale fazer um breve comentário de uma possível aplicação da transformação de cisalhamento. Em computação gráfica, o cisalhamento ele é usado para tornar fontes em itálico. Vejamos o porquê disso, tomando um vetor alinhado ao eixo x2 e outro alinhado ao eixo x1, imitando o que seria uma letra I no computador. No caso, os vetores em que eu irei usar serão V igual a 0,3, aqui em ciano, e W igual a 3,0, aqui em cor amarela. Estou usando dois vetores W justamente para simular, entre aspas, a parte inferior e a parte superior da letra I, e a barra no meio, né, da letra I seria dada pelo vetor V. No caso, eu irei usar vetores V igual a 0,3, sendo a barra, né, associada à letra I, e as partes inferiores e superiores à letra I serão representadas pelo vetor W, que tem como componente 3 e 0. Usando uma transformação de cisalhamento com fator de escala m igual a 0,4, nós temos a situação a seguir. O vetor V ele é ligeiramente entortado para a direita.
sendo que agora o C de V tem como componente 1.2 e 3. E o vetor W após transformação, que aqui é denotado em amarelo C de W, permanece inalterada. Podemos perceber que o efeito dessa transformação faz com que a letra I passe a ter agora um efeito de itálico. Agora, veremos alguns exemplos de cisalhamento vertical. Relembrando a expressão de cisalhamento vertical, nós temos que C de V é dado por x1, ou seja, esse não altera a primeira componente do vetor V, e a segunda componente agora sofrerá o efeito de cisalhamento, sendo dado por m vezes x1 mais x2. Mais uma vez, vamos observar os efeitos da transformação sobre o vetor 1, 1. No caso em que m igual a 0,5, o resultado do cisalhamento está mostrado aqui nessa figura. Percebe-se que o efeito acaba sendo bem semelhante ao do cisalhamento horizontal, só que agora a deformação, ao invés de ser para a direita, ela é para cima. Aqui a conta associada à transformação de cisalhamento, neste caso, está mostrada abaixo, sendo 1, ou seja, a primeira componente fica inalterada, e a segunda componente é dada por 0,5 vezes 1 mais 1, resultando no vetor 1, 1,5. Assim como no caso horizontal, usar fatores de escalas com valores acima do anterior vão fazer com que o efeito da transformação seja intensificado. No caso em particular em que m igual a 1, a transformação C de V resulta no vetor 1, 2. E novamente, análogo ao caso horizontal, fatores de escala negativo fazem com que a deformação seja no sentido oposto. Ou seja, o cisalhamento que antes era para cima torna-se uma deformação para baixo. E, novamente, os cálculos para a transformação C de V, usando esse fator de escala, são mostrados aqui, resultando no vetor 1, 0,5. E com isso finalizamos esta apresentação. Até a próxima!